Graça e paz, gente amiga. Aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira, trazendo uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. É com muita alegria que nós estamos aqui com esta mensagem que o Espírito Santo vai ministrar para todos nós. Pela sua bondade, pela sua graça, o Senhor Jesus Cristo nos deixou muitos ensinamentos no seu Evangelho. E nós precisamos meditar na palavra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo todos os dias, meditando na palavra. No livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 32, é o último versículo ali que encerra uma parábola. Jesus diz assim, no versículo 32, eu não vim chamar os justos, vírgula, mas sim, vírgula, os pecadores, vírgula, ao arrependimento, ponto final. Vou repetir essa passagem aqui. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores, ao arrependimento. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que aquele entre nós que disser que não tem pecado, já pecou. Ou seja, o Senhor Jesus veio para todos nós, porque todos nós somos pecadores. Eu não vim para chamar os justos, mesmo porque não tem justo. Essa que é verdade, com uma santidade. Jesus desceu do céu e veio para essa terra porque o pecado, ele habitou entre nós. Depois de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Por isso Jesus desceu do alto da glória e veio para esse mundo. Então ele disse, eu não vim chamar o justo, porque o justo não teria aqui. Há pessoas boas, pessoas com boas condutas, pessoas sinceras, verdadeiras, mas quando eu falo do justo, na referência dada pelo Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo, ele fala daqueles que não pecam, daqueles que não têm pecado. Porque a Bíblia fala que aquele de nós que disser que não tem pecado já pecou. Ou seja, todos nós temos um pecado, todos nós temos uma vida mundana, todos nós temos o pecado pela geração da carne, pela geração de pai e de mãe. Todos nós temos pecado pela nossa conduta, porque vivemos no mundo, forma física, na carne. Somos espírito, mas vivemos na carne. E a nossa carne é fraca, e a nossa carne nos leva a pecar de diversas formas. De formas de uma intensidade maior ou de uma intensidade menor. Mas Jesus diz na palavra, que Paulo também nos ensinou, que nós somos pecadores. Jesus já nos traz o evangelho do arrependimento anunciado por João Batista. Por que o arrependimento? O arrependimento não é só por parte do homem. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nos lavarmos e nos purificarmos em Cristo Jesus para a nova aliança. Por isso, eu não vim chamar o justo. Jesus está falando que a missão dele não foi essa. A missão de Jesus não foi vir achar os possíveis perfeitos na terra e levá-los ao céu. Não foi vir procurar os perfeitos, aqueles que estão alinhados. Ele disse, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta foi a missão do Senhor Jesus. Por isso ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, que eu escolho as coisas loucas deste mundo, desprezíveis, para confundir as sábias. Eu escolho os fracos para aniquilar os fortes, os que não são para confundir os que são. Paulo escreveu. A maior prova foi Paulo, o apóstolo do amor. Ele foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo já em corpo celestial. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Reflexos, a luz foi gigantesca. O Rei da Glória chegou ao Paulo. Mas se o Paulo não era o Paulo, o Saulo, não era aquele de Tarso que perseguia e matava os cristãos, aprendia e estava com cartas de sacerdotes dos romanos, para ir atrás dos cristãos e prendê-los? Sim, era este mesmo.
Mas eis que Jesus apareceu no meio do caminho a Paulo e ele perdeu a visão. E ele ficou cego por 3 dias. Mas no momento em que ele ficou cego, foi o momento que ele mais enxergou, irmãos. Paulo não viu tanto quanto nesses 3 dias. 3 dias em que a sua visão humana, carnal, mundana, desapareceu através do resplendor daquela luz. E ele ouviu uma voz como de trovão dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Sou eu, o Senhor Jesus Cristo, que tem tantos persegues. Ele recebeu a visita do Altíssimo nessa terra. E ele caiu por terra, sem a visão, mas com o entendimento de que ele estava no caminho errado. E é isso que o Senhor Jesus está falando para mim e para você hoje. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A palavra que o Senhor me entregou para mim e para você nessa oportunidade é que nós todos somos pecadores e nós precisamos nos arrepender. Há um arrependimento que tem que nascer aqui de dentro de nós. Há um arrependimento, primeiramente, na aceitação de quem é o nosso Salvador. Nós temos que nos arrepender porque nós acreditamos em tudo menos em Jesus. Nós acreditamos no galho de arruda, acreditamos no copo de água, acreditamos no que o fulano fala, no que o ciclano fala. Nós acreditamos se colocar um vidro de água em cima do relógio da luz, vai baixar a luz. Nós acreditamos em ir para a praia, em dar pulinho na onda. Nós acreditamos na expertise humana, na tradição, no folclore. Mas acreditar, nós temos que acreditar e crer naquele que veio do céu, que desceu do céu, habitou entre nós, aquele que se fez carne, aquele que em espírito e verdade habitou entre nós e nos mostrou o caminho da verdade e da vida, e não há outro caminho para chegar a Deus Pai se não for por Ele, o Senhor Jesus. João 14,6 tem essa passagem bíblica, e aqui em Lucas 5,32, o Senhor Jesus está nos chamando a atenção. Preste atenção, eu não vim chamar os justos, eu vim sim para os pecadores ao arrependimento. Talvez você está me assistindo, me ouvindo neste momento e fala: Paulo César, pastor, mas eu sou uma ovelha negra. Geralmente a pessoa se faz de vítima, né? Eu sou uma ovelha negra, eu sou fora da rota, fora do círculo. Não, eu sou desprezíveis. Outro dia desse eu encontrei um amigo, assim, uma pessoa que eu conheço, ele disse: eu sou um miserável. Eu disse: não, fala isso, irmão, você não é não, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, Deus te ama, Jesus te ama, eu também te amo, em Cristo Jesus. Você tem que aceitar essa libertação. Meu, gente, é como se você tivesse entrado num chiqueiro e tivesse todo lameado, e alguém te oferece um banho para você tomar um batismo do Espírito Santo, oferece um banho para você ser limpo, alvo como a neve. É só você aceitar. Não está perguntando o que você fez. Jesus não pergunta o que você fez, não pergunta o teu passado. Jesus não pergunta, ele não te aponta. Ele não apontou para Pedro. Pedro, que caminhava com ele, por várias vezes foi elogiado por Jesus e também foi cobrado através de Jesus. Pedro também foi: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Como não vai eu fazer o que meu pai me mandou? Quando Pedro repreendeu Jesus, dizendo que Jesus falou que ele iria padecer de morte, né, para nos purificar, para nos salvar. De modo algum vai acontecer isso, Senhor. Não vamos deixar. E Jesus repreendeu Pedro, porque viu Satanás falando na boca de Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não vou eu fazer a vontade do meu Pai se eu vim para isso? Pois então, meu irmão, hoje você precisa fazer essa vontade. Hoje você precisa dar um basta nessa vida de engano, nessa vida de luxúria, nessa vida de mentira, nessa vida de vaidade, nessa vida que não está te fazendo feliz. Eu sei que não faz. Essa vida que vai te levando cada vez mais para a perdição, que vai te tirando da presença de Deus. São tantos prazeres nessa carne, nessa terra, né? É um caminho largo, esgaçado, aberto, nos levando para longe da presença de Deus. Você não precisa ficar longe das pessoas, não, porque Jesus quer que você fique perto delas, mas Ele quer que você se afaste do pecado. Você não precisa ficar longe das pessoas, mas do pecado você tem que ficar afastado. Tem coisas que não agradam o Espírito Santo, e essas coisas que não agradam o Espírito Santo você não pode ver, não pode conviver e não pode aceitar.
Você tem que orar por essas pessoas. Se talvez você não tenha força ou aptidão para poder repreendê-las, instruí-las, ore por elas. Ore pelas pessoas que são fracas na fé, fracas na caminhada, pessoas que estão hoje no lamaçal de pecado, de engano, adorando falsos deuses, vivendo na idolatria, vivendo na drogadição, na dependência do álcool, na dependência química, na dependência do cigarro, na dependência de pornografia, de pedofilia, de adultério, de traição, de mentira, de estelionato, de crime, uma vida mundana, meus irmãos. Como é que você vai saber o que é pecado? Você sabe o que é pecado, todos nós sabemos. O Senhor é tão bom que Ele nos deu um entendimento, sabedoria, que todos nós sabemos o que é pecado. O que é pecado é o que é errado. O que é pecado é o que não presta. O que é pecado é o que te afasta de Deus. O que é pecado é você agir com a má fé. É você vender um produto que vale 10 por 20 enganando alguém. É você vender um carro adulterado enganando alguém. É você vendendo um carro roubado enganando alguém. Ou você comprando uma coisa roubada por preço menor. É pecado. Você sabe que é pecado. Você bisbilhotando a mulher do vizinho, você correndo o olho para a mulher que não é sua, desejando essa mulher, é pecado. A Bíblia diz que se só olhar e pensar já pecou, não precisa nem tocar. Não é necessário você tocar. Você olhando já é pecado, porque os teus olhos é a janela do corpo. Irmãos, eu estou aqui conversando com vocês neste momento, sentindo a presença do Espírito Santo, dizendo assim: ei, toma cuidado com o que os teus olhos veem. Toma cuidado com o que a tua boca fala. Toma cuidado com o que o teu ouvido ouve. Porque tudo isso, ele acaba trazendo um confronto dentro do teu ser e inibindo a presença do Espírito Santo. Nós temos que ser santo. Paulo diz em 1 Coríntios 2 que devemos ter a mente de Cristo. E devemos ser perfeitos como Cristo foi, buscar a perfeição, buscar a cada dia mais a santidade. Então, pecadores, arrependam-se. Nós, pecadores, nós temos que nos arrepender. Todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de estar orando, eu peço para o meu Pai, que está no céu, perdão dos meus pecados, perdão das minhas fraquezas, perdão das minhas vaidades, perdão da minha carne, perdão às vezes porque eu agi de uma forma que Deus possivelmente esperava que eu agisse de uma forma diferente e eu agi de uma forma contrária. Eu peço perdão, imploro a misericórdia todos os dias, porque eu sei que eu sou um ser humano, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu estou nesse mundo e posso tropeçar ali ou aqui. Eu peço a Deus que me guarde, que me livre dos laços, dos embaraços, das armadilhas deste mundo que são lançadas por pessoas más, por pessoas que estão pensando de uma forma contrária ou até mesmo sendo influenciadas pelo próprio inimigo das nossas almas. Então eu repreendo todo esse tipo de laço, todo esse tipo de levante e procuro ser um ser humano da melhor maneira possível. Sei que não sou, mas eu tento, eu me esforço e eu salto longe de pecado, irmãos. Tem um vídeo indecente, filme indecente, não assisto, não assisto, não vejo. Zap, internet, eu pulo. O que eu gosto de ouvir é louvor, filme bíblico, ministrações, pastores, ensinamentos. Eu gosto, filme gospel, filme que fala de Cristo Jesus. Eu não vou dizer para vocês que eu só vejo o que lhe agrada a Deus, ainda tem uma fraquezazinha, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá no futebol, mas também não sou apaixonado, não deixo de ir para o culto, não deixo de pregar, não deixo de ler a Bíblia, não deixo de evangelizar, não deixo de estar com a minha família por causa de time, não torço para time nenhum, meu time é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, o nosso Salvador, é para Ele que eu torço, é para Ele que eu sirvo, foi Ele que me levantou, é para Ele que eu estou aqui, porque Ele me trouxe aqui, porque é Ele que prega, é o Espírito Santo que evangeliza. Agora eu digo para você, vai tomando banho todo dia, vai tirando um pouquinho, vai tirando, aos poucos você vai se lavando, vai se purificando, você começa com um princípio, chega no meio, daqui a pouco você está no fim, está liberto. Hoje eu conversei com uma pessoa que está 12 anos fora da drogadição, feliz da vida e sendo muito usada por Deus dentro da igreja. Que bênção que é essa? Que bênção que é essa? Eu conheço uma pessoa que está mais de 30 anos fora do alcoolismo
liberto pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, mas essa pessoa precisou tomar uma posição, ela precisou rejeitar o pecado. Você precisa rejeitar o pecado. Não precisa eu dizer o que você faz que não agrada a Deus, porque você sabe. Você sabe o que não agrada a Deus. Você sabe o que você faz com as tuas mãos, no teu quarto, no teu banheiro, que não agrada a Deus. Você sabe o que os teus olhos veem que não agrada a Deus. Você sabe o que o teu ouvido ouve que não agrada a Deus. Você sabe, eu estou dando aqui uma indireta para você. Você sabe que a tua boca murmura, fala, questiona, maldiz, usa palavras de baixo calão, de ofensa, lançando maldições sobre você e sobre a sua família que não agrada a Deus. Ei, conheça Jesus e seja uma nova criatura. Rejeite o pecado, arrependa-se do pecado. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que o caminho é estreito, mas ele leva à salvação. O caminho é estreito, mas leva à eternidade. Nesse caminho estreito não tem espaço para mala, com bagagem, com vaidade, com orgulho, com luxúria, com mentira, com engano. Nessa mala do caminho estreito não dá para você levar cigarro, levar bebida, levar droga, levar arma. Não dá, não dá. Esse é o caminho estreito, esse é o caminho da salvação, esse é o caminho da libertação, ele é o caminho limpo, ele quer te deixar alvo como a neve. Você precisa rejeitar, essas coisas não agradam a Deus, mentira não agrada a Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você para de mentir, para de contar história, você passa a viver dentro de uma realidade, a tua palavra passa a ser sim, sim, não, não. É esse contexto, está na Bíblia. Eu só prego o que está aqui no Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, está no livro sagrado, no Velho Testamento, no Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse. Essas são as pregações que o Senhor me traz a fazer, porque não é eu que faço, é Ele que faz. Mas Jesus diz para você neste momento, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se Ele abrir, entrarei e cearei com Ele. Olha só, Jesus está pedindo para que você abra a tua porta, porque ele quer entrar, que ele quer ter intimidade contigo, quer fazer comunhão contigo. E se você fizer parte dessa comunhão, ceando com o Senhor Jesus Cristo, sabe o que ele diz? Depois, no versículo 21, que iremos sentar com ele no trono à destra de Deus Pai. Olha que bênção! Nós vamos estar no reino da glória, no trono da glória, mas precisamos para isso nos arrepender. O caminho para chegar até Jesus é buscar a santidade, buscar o arrependimento, buscar o amor, buscar o perdão. Esse é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Não é você pensar em você, é você pensar nas pessoas, é você servir, é você agradar, é você ser útil, é você ser mão amiga, não é você murmurar, questionar, é apaziguar, é você dar uma direção, é você ser luz no mundo e sal na terra, meu irmão, apresentando o pão da vida, apresentando a água viva que é o Senhor Jesus Cristo, apresentando a salvação através do nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Eu sempre falo desta passagem para que você abandone o pecado. Em Romanos 5, a palavra de Deus diz, lá no versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Então não desista, meu irmão, não desista. Por mais difícil que seja a sua caminhada, por mais fraco que seja a sua carne, por mais difícil que esteja a tua caminhada, meu irmão, não desista. Siga. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Ai, pastor, eu tenho envolvimento com droga. Tanto o usuário como você que comercializa a droga, você sabe o que eu estou falando. Jesus te perdoa, Ele te aceita. Ah, pastor, mas eu vivo na prostituição, eu ganho minha vida vendendo meu corpo. Se arrependa. Não peque mais, Jesus te aceita.
Foi essa a resposta que ele deu para a mulher prostituta. Cadê teus acusadores? Aquele que tem pecado, que atire a primeira pedra. Senhor, eles foram todos embora. E o Senhor, nem eu te acuso. Vai e não peque mais. Não importa o que você faz, o que você fez, quem você era. O importante é que você vai ser a partir de agora, em nome de Jesus. Aceite Jesus, estarás perdoado dos seus pecados e vida nova. Ah, pastor, aonde diz isso na Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas ficaram todas para trás e tudo se faz novo. Pastor, mas aonde que está escrito que Jesus liberta? Ah, meu Pai, no Novo Testamento todo fala que Jesus liberta. A Bíblia toda fala disso, desde do Velho Testamento, aonde Isaías já diria, virá um menino, vai guiar toda a nação, o povo de Israel, e por ele será a salvação. Será rejeitado por muitos, mas você aceite Jesus como teu Salvador. João 8,36. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente estarás livre. Irmãos, não tem remédio que te livre do pecado, a não ser Jesus. Não tem injeção que te livre do pecado, a não ser Jesus. Não tem quimioterapia, radioterapia que te livre do pecado, a não ser Jesus. Não tem treinamento que te livre do pecado, a não ser Jesus. Se você aceitar Jesus, ele te livra do pecado. Não tem tratamento que te livre do pecado. Não tem tratamento que te garanta a salvação. O que te garante a salvação, o que te livra do pecado é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem, só com ele, só Jesus. E que bom que é só ele, porque ele é bondoso, milagroso, e ele perdoa, nos livra de todo o mal, nos conduz, à salvação eterna. Ele veio do céu para nos mostrar o caminho. Ele desceu do céu, abriu o caminho, veio à terra e voltou ao céu, está à destra de Deus Pai e virá buscar a noiva. Jesus veio a princípio para nos salvar. Por isso nós estamos na graça, na salvação, no arrependimento. Há tempo ainda, há fôlego de vida. Arrependa-se das suas más atitudes, arrependa-se das suas palavras. Pare de ficar questionando, pare de ficar julgando. Você não é juiz, você não tem direito de julgar ninguém, porque você é alguém que também tem as suas fraquezas como eu tenho. Então nós não podemos julgarmos uns aos outros. Jesus não nos pediu para julgarmos uns aos outros. Ele disse, amai-vos uns aos outros. Então ame uns aos outros e pare de julgar. Ao invés de julgar, vai lá estender a mão. Vai lá levar uma palavra, uma mensagem para essa pessoa que você sabe que está precisando da sua ajuda. Muitas das vezes as pessoas estão carentes, precisando de ajuda. E eu tenho certeza que você pode ser a ajuda de alguém. Tá bom, meus irmãos? Eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra neste momento, que se arrependa dos seus maus caminhos e venha para os caminhos do Evangelho. Venha para o caminho do Senhor e você vai ver a glória de Deus na sua vida. João 11:40. Esta mensagem, esta palavra do arrependimento chegou para mim, chega para você nesta oportunidade. Eu preciso melhorar ainda mais em Cristo Jesus. E eu estou pedindo a Deus que me dê força para que eu possa avançar cada vez mais, ir mais fundo, estar no secreto de Deus, conhecer os seus mistérios e propagar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê está condenado. Marcos 16:15. Com essa palavra, nós encerramos a mensagem de hoje, agradecendo a todos pelo carinho, graça e paz. Compartilhe essa mensagem com mais alguém, se inscreve no canal Pastor Paulo César Oliveira, dá o seu like e mande a mensagem para mais alguém. Até a próxima mensagem. Graça e paz, irmãos.